Vou pôr aqui para a gente poder compartilhar a tela que a gente precisa. Então, página 42, tá? Tá compartilhando aí com vocês? Sim. Sim. Deixa eu... alguém aqui na sala. Bom, 7º ano. Então, a gente vai falar com vocês agora sobre o Brasil no mundo conectado. Quando a gente fala de um mundo conectado, é um mundo que hoje vive como se fosse uma grande tribo, onde todos os países acabam fazendo relações de maneira direta ou indireta com outros países, tá? Você hoje não consegue mais, por conta da internet, por conta do avanço dos meios de transporte, o desenvolvimento deles, você não consegue mais ter um lugar que não seja possível obter informação dele, né? Então, qualquer lugar no mundo que você tenha uma internet, você consegue se conectar com qualquer outro local, com qualquer outra pessoa em qualquer horário, né? Então, o mundo hoje é todo conectado e o Brasil, obviamente, faz parte dessa conectividade toda. Quando a gente fala, né, de Brasil no mundo conectado, o nosso país, ele tem uma longa história, né, e nessa longa história, né, do nosso território, o Brasil, ele sempre foi um país fornecedor de commodities, né, então o nosso objetivo principal sempre foi, né, a nossa visão, desde os tempos de colônia, era ser um país que produzisse muita matéria-prima para poder entregar isso para as empresas e para outros lugares do mundo. E o Brasil, nos dias de hoje, continua sendo um país cuja sua principal alavanca comercial ainda são os produtos com pouco valor agregado. Alguém sabe me dizer o que é valor agregado? O que vocês entendem de valor agregado? O que é agregar? Seria colocar? Então, quando a gente fala agregar, né? Por exemplo, vou fazer um bolo e vou agregar o ovo. Então, é colocar o ovo, né? Quando você fala de um produto com valor agregado, significa que você tem lá, por exemplo, a soja. Se você processa essa soja e transforma ela em óleo de soja, você utilizou tecnologia para produzir esse óleo de soja? Sim. Sim. Então, o que tem mais valor? A soja ou o óleo de soja? O óleo de soja? O óleo de soja, porque ele tem o que a gente chama de valor agregado. Então, o Brasil, ele, infelizmente, ainda exporta pouco produto com valor agregado. Isso, economicamente, é ruim, tá? Mas a gente vai falar aí um pouquinho mais com vocês sobre isso.
O Brasil, né, ele tem relações internacionais com vários países do mundo. Historicamente, né, os nossos principais parceiros econômicos sempre foi os Estados Unidos e países europeus, tá? Esses foram os nossos principais parceiros econômicos durante muito tempo. A Europa, né, por conta da herança da colonização, os Estados Unidos, né, depois aí do processo de independência, né, o processo década de 20, década de 30, né, então o Brasil mantém aí fortes relações com esses países, e recentemente, né, depois dos anos de 2008, mais ou menos, 2002, melhor dizendo, o Brasil ele começa a abrir espaço para que outros países também se tornem parceiros aí nas nossas relações internacionais, né? Então, a gente tem uma forte parceria hoje com a China, né? É o nosso principal parceiro econômico. Aqui no continente americano, nosso principal parceiro econômico é os Estados Unidos, depois vem a Argentina. Então, a gente tem vários parceiros econômicos para poder realizar as nossas relações internacionais. Além do Brasil, né, negociar com vários países, né, vender e comprar produtos de vários países, o Brasil também vai participar de várias organizações internacionais, né? O que são essas organizações internacionais? Você tem vários países do mundo que vendem as mesmas coisas, que produzem as mesmas coisas. Então, é necessário que sejam criadas regras comerciais, leis comerciais, que os países precisam seguir. E o Brasil, então, ele vai fazer parte de várias organizações para se adequar às questões econômicas, às questões sociais, às questões ambientais. Então, o Brasil vai ser um país que ele vai participar de vários organismos, tá? Quais são esses organismos que o Brasil faz parte? Ele vai participar... Gente, eu não estou conseguindo receber Rafaela, não estou conseguindo receber Catarina, não sei por quê. Rafaela entrou agora e Catarina... Duas Rafaelas. Quem são essas duas Rafaelas? Jesus, tenha misericórdia. E aí, o que acontece? O Brasil, então, ele vai participar de vários organismos. Quais são eles? O Mercosul. O que é o Mercosul? É um bloco econômico. O que é esse bloco econômico? É quando vários países se juntam para estimular a economia dos países que estão nesse grupo, tá? Quais são os países do Mercosul? O Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela, que está suspensa, tá? A Venezuela está suspensa desse bloco econômico por conta de questões que estão sendo realizadas no país, né, lá na Venezuela, que está em desacordo com as determinações do bloco. Por exemplo, o país não está sendo uma democracia. O país não está respeitando os direitos humanos. O país não está pagando corretamente os seus credores. Então, vários fatores aí fizeram com que a Venezuela seja suspensa. A gente não sabe até quando isso vai ficar, mas por enquanto ela não está em atuação. Então, o Brasil vai fazer parte do Mercosul, que é um bloco econômico. O Brasil vai fazer parte da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Na Organização Mundial do Comércio, ele vai ter um papel importante, que é de participar dos preços, das taxações, das regras de relações comerciais entre os países. O nosso país também vai participar da ONU, né, que é um organismo internacional que envolve aí mais de 190 países e que batalham aí para que os países mantenham a paz, que tenham outras áreas de atuação, como, por exemplo, acabar com a fome, acabar com acabar com o preconceito, acabar com as questões raciais, acabar com a falta de responsabilidade com os direitos humanos e sociais, acabar com as desigualdades, acabar com conflitos, enfim, a ONU vai atuar, né, um grande guarda-chuva que vai atuar em várias frentes, e o Brasil, né, está atuante ali
participou de várias ações, né, de paz no Haiti, no Timor-Leste. Então, o Brasil tem uma participação interessante em vários organismos internacionais. O Brasil ele vai fazer parte dos BRICS, né? Quem são os BRICS? Os BRICS é inicial de países emergentes, de países que têm uma economia forte, mas que infelizmente apresentam muitos problemas sociais, mas são países importantes no cenário mundial. Quais são esses países? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Então fica BRICS, o S é de South Africa. E South Africa, sei lá como vocês falam, mas é em inglês. Então, o Brasil faz parte dos BRICS, que são um grupo de países emergentes que tem aí uma forte atuação econômica, uma forte atuação ambiental, enfim, são países muito importantes, tá? Não são desenvolvidos, mas são países muito importantes. O Brasil, né, além desses grupos, né, dessas organizações internacionais todas que a gente comentou, o Brasil ele também vai ser um país que historicamente sempre teve uma relação comercial, uma relação de paz com todos os países dos quais ele se envolveu, né? Exceto agora que o Bolsonaro... Vocês viram o Bolsonaro ameaçando os Estados Unidos? Não? Oh, meu Deus. Pois é, né? O Bolsonaro anunciou, né, pro Biden que quando acabasse a saliva tinha que ter pólvora, né? Então foi uma ameaça que os Estados Unidos, né, ficou morrendo de medo, né? Afinal de contas, o Brasil é um país de conflitos, né? Um Brasil que investe pesadamente no armamento militar, né? Enfim, né, uma pataquada que o Bolsonaro fez, né, o Brasil, coitado, não tem poder de conflito never com os Estados Unidos, nunca conseguirá, tem munição para 1 hora de luta, isso se tiver. Então, uma humilhação, né, uma bobagem que esse presidente falou, mas que, enfim, né, deixa a gente numa situação um pouco complicada, um pouco constrangedora. Mas o fato é que o Brasil é um país de paz, né? Tem sido até o presente momento, né? Apesar de ter com umas implicações, umas implicâncias com outros lugares, mas é um país de paz. Sempre foi um país que buscou resolver as suas questões pela diplomacia. Brasil nunca se envolveu em guerras? Óbvio que se envolveu, né? Você já deve ter estudado a Guerra do Paraguai, vocês devem ter estudado o Brasil lá na Segunda Guerra Mundial. Ele já se envolveu para tentar mitigar algumas questões, mas historicamente nós somos um povo da paz, né? Como que é? Sou da paz. Graças a Deus, né? Porque senão a gente já tinha se tornado colônia de novo, né, de outros lugares. Até aqui tudo bem, gente? Deu para ver aí esse cenário? Deu para imaginar como que é essa situação? Sim. Então, sim, tá. Sim. Então, quero que vocês grifem aqui, por favor, ó. As relações internacionais são importantes para todos os países. Ficar fechado nessas relações pode ser um risco, uma vez que problemas econômicos muitas vezes são causados e influenciados por fatores internacionais, né? Então, o que acontece? O Brasil, ele vende para o mundo. A gente já deu esse exemplo para vocês outros momentos. Se o mundo entra em uma crise, fatalmente o Brasil não terá para quem vender. Se ele não tem para quem vender, os preços caem. Se os preços caem, os produtores não têm lucro e muitas vezes preferem não produzir, né? Então, os problemas sociais, ambientais, econômicos daqui do Brasil são interessantes para o Brasil e é importante que o Brasil também seja antenado. E quando eu falo Brasil, o 7º ano, não é apenas governo, tá? É a sociedade, é a população. Todos nós devemos estar antenados com o que acontece no mundo inteiro, porque isso influencia de maneira direta ou indireta o nosso país, tá? Então, o Brasil vai participar de vários organismos internacionais.
Grifa aqui, por favor, ó. Também veremos como a globalização influencia os desafios que temos encontrado e quais são as possíveis soluções ou ameaças. Então, quando a gente fala de um mundo globalizado, né, a gente está falando de um mundo que eu já disse para vocês no comecinho da aula, que ele é conectado, principalmente pela internet, né, pelo meio de comunicação, ele vai ser conectado pelos meios de transporte, né, você tem um desenvolvimento tecnológico dos meios de transportes, você tem o desenvolvimento dos meios de comunicação, hoje tudo é muito mais rápido, as distâncias foram encurtadas em virtude da tecnologia, em virtude da melhoria dos meios de transporte. E, fatalmente, o Brasil faz parte aí dessa globalização, né? Então, como a gente já falou para vocês, o Brasil ele vai influenciar países e ele também será influenciado. Então, quando a gente pensa... Alguém sabe me dar um exemplo de influência daqui, do que nós usamos aqui no Brasil, que praticamos aqui no Brasil e que não é comum à nossa cultura, mas que nós importamos de outro país? Que música vocês ouvem? O pop. Nenhuma? Hã? O pop. Pop. Então, pop, por exemplo, não é uma música nacional, né? Quando a gente fala de pop, tem uma influência de música aí dos Estados Unidos, por exemplo. Que mais vocês fazem que acaba aí trazendo alguma influência de outro país? O que vocês costumam comer? Bom, quem come lanche, por exemplo, né? Fast food não é um aspecto cultural do Brasil, né? Pizza não é cultural daqui, veio importado, né? Veio lá da Itália. Fast food veio principalmente lá dos Estados Unidos. Coisas baratas, descartáveis, uma influência da China. E várias outras coisas são influências de outros países e que a gente acaba absorvendo aqui, muitas vezes diminuindo a nossa cultura em detrimento a aspectos culturais de outros países, né? Então, muitos de vocês têm por hábito ouvir música, sei lá, como chamam aqueles meninos da Coreia, gente? Como chamam essas músicas? K-pop, é isso? K-pop? Pois é. Ouve K-pop, por exemplo, e não escuta uma MPB, né? A gente viu aqui, por exemplo, que a gente pediu para que vocês cantassem uma música do Almir Sater e ninguém soube cantar, né? Então a gente percebe daí que vocês estão deixando as influências que são nossas, as nossas tradições, as nossas culturas e priorizando culturas que são absorvidas de outros lugares aqui, tá? Grifa aqui também, né, que fala sobre o relacionamento. Então, o Brasil historicamente mantém, de modo geral, relacionamentos amigáveis e pacíficos com todos os países, né, praticamente com todos os seus parceiros internacionais. E por enquanto é isso. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem, sétimo C? Tá tranquilo? Sim. Tá. Sim. Brasil no comércio mundial. Então, quando a gente fala, né, de Brasil no comércio mundial, o Brasil ele vai vender produtos, ele vai exportar produtos e ele vai importar outros tipos de produtos, tá? Quando o Brasil vende e compra, isso vai formar o que a gente chama de balança comercial, tá? Então, quando você vende, o produto sai. Quando você compra, o produto entra. Então, a isso a gente chama de balança comercial. A balança comercial de qualquer país,
Ela pode ser uma balança comercial favorável ou desfavorável. Ela pode ser uma balança comercial que apresenta déficit ou superávit. O que significa déficit? Vocês sabem? O que é déficit de atenção, por exemplo? Já ouviram falar? Sim. Então, quando a gente fala de déficit, a gente está falando de menos, tá? Então, quando eu pego aqui, ó, déficit. Então, déficit, não quero déficit de atenção. Então, quando a gente fala de déficit, a gente está falando de pouco, né? Tem menos, entrou menos do que era necessário. Então, numa balança comercial, deixa eu pegar a balança comercial aqui que é melhor para a gente ver. Balança comercial. Então, aqui tá assim, ó. Balança comercial brasileira tem superávit de 5,47 bilhões em outubro. As exportações totalizaram 17,85 bilhões no penúltimo mês de 2020. Pela média, houve um aumento de 0,3. Vamos ver aqui se eu acho. A balança comercial de outubro, aumento de 136,1% em relação ao mesmo período do ano passado. De outubro a janeiro, acumulou saldo positivo. Quem mandou você sair? Ninguém mandou você sair. Por enquanto não. Obrigada. Por que você não... Gente, eu não consigo fechar isso. Ele não deixa ler. Ai, que saco, tenho uma raiva disso. Mas, enfim, quando a gente está falando de balança comercial, a gente está falando de déficit e superávit. Uma balança comercial que apresentou superávit significa, na visão de vocês, que ela vendeu mais ou ela comprou mais? Que ela vendeu. Então, quando a gente fala de superávit, significa que as nossas vendas foram superiores às nossas compras. Isso é bom ou é ruim? É bom? É bom. Todo mundo acha que é bom? Então, gente, não é tão bom assim, tá? Porque se você tem um superávit de 5,47 bilhões, né, em outubro, significa que você vendeu muito, né? Você exportou para o mundo inteiro. Mas significa também que você comprou pouco. Quando é que a gente compra pouco? Que tipo de problema a gente está passando para consumir menos? A falta de dinheiro? Então, algumas vezes, quando a gente vê que teve um superávit, legal, vendeu bastante, mas é necessário a gente avaliar o outro lado, porque muitas vezes, se não está comprando, é porque não tem dinheiro, tá? Então, o Brasil, ele vai apresentar essa balança comercial, deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui. Ele apresenta a balança comercial favorável, só que também qual é o problema do Brasil também? Os produtos, né, que mais a gente vai... Superávit menor... Deixa eu ver se eu acho aqui um que talvez fosse interessante para vocês. Produtos exportados pelo Brasil. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, quando a gente pega os principais produtos que o Brasil exporta, então a gente tem aqui, ó, soja. Soja é matéria-prima ou já é um insumo manufaturado que tenha valor agregado? O que vocês acham?
Matéria-prima? Matéria-prima. Carnes. Então, a gente exporta carnes. Essas carnes normalmente são carnes que foram abatidas em um frigorífico e você está mandando a carne crua, congelada. Matéria-prima ou produto manufaturado? Produto manufaturado? Produto de matéria-prima. Produtos florestais, tora. Matéria-prima ou produto manufaturado? Matéria-prima? Total, matéria-prima total. Cereais, farinhas, aqui sim a gente já tem uma manufatura, né? Se tá no cereal, a gente já pegou o trigo, já processou. Complexo sucro alcooleiro. Então, quando a gente vende isso aqui, ó, eu tô vendendo a cana de açúcar, o extrato da cana de açúcar, o suco da cana de açúcar, para produzir álcool em outros lugares, tá? Café. Aqui eu tô falando do grão de café. Matéria-prima ou produto manufaturado? Matéria-prima. Total. Então, a maioria das coisas que nós vamos exportar, a gente está falando aqui de produtos de matéria-prima, tá? Então, a matéria-prima, ela tem baixo valor agregado. Significa que, por exemplo, você vende o grão de café, uma saca de grão de café. Vamos pegar aqui um exemplo. Saca do grão de café. Preço. Então, ó, aqui a gente tem uma média, né, de grão de café. Vamos pegar aqui o café arábica, né? Ele tá dando aí pra gente que um saco, né, uma saca de 60 quilos de café custa, vamos por R$250, né? R$250 significa, dividido por 60, né? Se eu pegar 250 e dividir por 60, significa que cada quilo de café sairia por R$4, né? R$4 e pouquinho. Essa semana eu fui na Starbucks e eu pedi lá um café com brigadeiro, uma coisa assim. Eu paguei R$8 num copo que devia ter 200 ml de café. O que custa mais? O saco de café de 1 quilo ou um potinho de café que ali já misturado a água, não sei quanto exatamente de café ela colocou ali para ser feito, mas que tinha o café, tinha o chocolate, devia ter leite. O que custou mais? Esse café da marca Starbucks, que tem valor agregado, um café que você usou um barista para ser feito, ou a saca do café? O que custa mais? O que vocês acham que no Starbucks vale mais? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? O Brasil, ele tem uma balança comercial favorável, ele vende bastante, mas ele vende, na sua maioria, produtos com baixo valor agregado. Então, quando a gente faz a comparação dessa balança comercial, a troca acaba sendo ruim, porque a gente vende, por exemplo, vende o café por 4 e você compra 200 ml de café por 8, tá? Então, eu tô fazendo aqui uma analogia para vocês só entenderem o que é essa questão da balança comercial, a importância de termos um país que se preocupe em conseguir produzir produtos com valor agregado, né? Que se preocupe aí em conseguir processar a matéria-prima aqui e vender já esse produto industrializado, processado, pronto, né? Com alto valor agregado. Porque quando a gente tem um país que depende apenas, na verdade não é apenas, né? Mas na grande maioria, o Brasil, ele depende de vender os produtos que a gente chama de matéria-prima ou de commodities. E essas commodities, muitas vezes, elas vão depender da oscilação do mercado, né? Da lei da oferta e da procura. Significa que você tem variação desses preços também. Então, pode ser que o país, um ano, ganhe bastante, no outro ano ele ganhe muito pouco, porque os produtos tenham menos demanda, tá? Por exemplo,
petróleo, né? O Brasil, ele é um país que ele tem uma boa reserva de petróleo, descoberta lá no ano de 2008, 2010, né, pelo governo Lula, e essa descoberta, né, quando ela aconteceu, muita gente declarou, né, ai, agora o Brasil vai ser rico porque tem petróleo, Só que aí, essa descoberta do petróleo lá no pré-sal, por exemplo, veio no momento em que a demanda por petróleo está caindo, porque estão se buscando outras alternativas para recursos energéticos, para que dependam menos do petróleo. Então, quando você tem uma descoberta grande de pré-sal, né, no pré-sal de petróleo, mas no momento em que a oferta desse recurso é alta e a demanda, né, a procura por ele é menor, você tem também uma redução do preço. Então, não é lá essa vantagem toda, né? Então, tudo isso precisa ser observado. Grifa aqui, por favor, ó. As compras realizadas pelos países definem o comércio exterior ou internacional. Esse tipo de atividade é muito importante, né? Esse tipo de atividade econômica é importante, porque todos os produtos que sobram, né, que excedem em um lugar, a gente vende para o outro. No Brasil, por exemplo, a gente vende, inclusive, até o que não sobra, né? Se vocês forem ao supermercado e repararem no preço da carne, está absurdo. No preço do óleo de soja, absurdo. No preço do arroz, surreal. Por que esses valores estão tão altos? Porque a gente está exportando, né? Como o dólar está alto, para eu que produzo, é muito mais vantagem vender para o preço do dólar do que vender aqui no mercado interno. Então, a gente tem uma quantidade menor desses produtos disponíveis, e isso faz com que aqui, internamente, o preço aumente e a gente se lasque, né? Então, isso a gente tem aí um fator importante também, que é a concorrência do real com o dólar, né? E aí o dólar sempre vale mais, né? $1 custa R$5, né? Então, você tem uma desvalorização enorme da moeda e isso favorece as exportações e desfavorece as importações, porque elas também vão ficar mais caras, tá? Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando? Sim. Tranquilo? Sim. Uhum. O Brasil, apesar de destinar grandes volumes de produtos para exportação e adquirir grandes quantidades de produtos importados, tem participação relativamente pequena no contexto mundial, apresentando cerca de 1% do comércio mundial. A China tem a maior participação, seguida dos Estados Unidos e depois da Alemanha. Então, aqui está mostrando quais são os países que mais realizam aí parcerias com relações comerciais com outros lugares. O Brasil ainda apresenta uma participação pequena, né? Tem muito potencial. Mas o Brasil tem um problema grande relacionado aí com os governos, né? Os nossos governos, eles, principalmente os últimos governos, Dilma, agora Bolsonaro, vem apresentando um certo isolamento econômico no Brasil, e isso fatalmente reflete nas relações econômicas com outros lugares, tá? Mas o Brasil, né, apesar de ser pequena a sua participação, né, econômica e mundial, ele vai vender muito produto, mas como eu já falei para vocês, com baixo valor agregado. Então, grifa aqui também, ó. A participação brasileira no cenário internacional decorre em grande medida do baixo valor agregado da maioria dos produtos. Então, o Brasil participa pouco, né, em termos de volume, porque o que a gente vende é barato, né? Então, a gente vende menos coisas que têm tecnologia e a gente importa, né, compra de outros países produtos com tecnologia, produtos que são mais caros, tá? E isso aí acaba complicando na questão de balança comercial. Nós somos, né, a nossa exportação, ela depende aí de produtos básicos ou semi-manufaturados
ou de commodities, né, que é o que a gente chama aí das matérias-primas e dos produtos agrícolas. E aí, quando a gente fala dessas commodities, elas fatalmente aí ficarão sujeitas à oscilação dos preços, né, no mercado, de acordo com a lei da oferta e da procura. E aí, cada vez que você tem um país que depende muito de commodities, ele pode ter um solavanco na sua economia, porque, por exemplo, a gente vende bastante soja, né? O Brasil é um dos países que mais produz soja no mundo, né? Está entre ele, a China e os Estados Unidos. E pode ser que em um determinado momento essa soja tenha redução no valor. E aí a nossa economia se lasca, porque a gente depende muito de vender soja para os outros lugares, tá? Deu para entender até aqui produto manufaturado, matéria-prima, commodities? Esses termos estão claros para vocês? Sim. Então tá. De dia 7. Então, aqui, ó, vamos observar essas imagens, né? Observe a seguir o fluxo de exportação do Brasil. Principais produtos exportados. Então, soja, matéria-prima. Minérios de ferro e seus concentrados, matéria-prima. Óleo bruto e petróleo, matéria-prima de novo. Cadê? Açúcar de cana. Açúcar, né? A gente já está processado ali. Carne de frango, carne crua, né? E celulose, matéria-prima. Tipos de produtos exportados. Básicos, 42,7%. Semifaturados, né? Manufaturados que passaram ali por algum tipo de processamento industrial, 15%. Manufaturados, 39%, e outros 2 alguma coisa. Países para quem a gente mais exportou. Primeiro, China. E aí a gente tem um governo brasileiro que, na atualidade, vive criando polêmica com a China. Se a China decidir dar um pé na bunda desculpa o termo. Se a China decidir se voltar contra o Brasil, a gente vai ter um problema sério, tá? Aí a gente tem os Estados Unidos, segundo lugar aí de parceiro comercial. Aí agora, né, foi eleito aí o Biden. E aí a gente comentou com vocês uns dias atrás que o Biden falou que se o Brasil não trabalhasse lá para diminuir as questões do desmatamento na Amazônia, né, ele ia vir com algumas sanções econômicas. Então, se a gente perde e aí Bolsonaro vai e fala, né? Se acabar a saliva tem pólvora, né? Se esse Biden decide estancar as relações comerciais com o Brasil, né? Se ele decidir, por exemplo, criar algumas sanções de bloqueio econômico, a gente vai ter algum tipo de impacto aqui, gente, na economia? O que vocês acham? Sim. Qual é a postura mais adequada do Bolsonaro? O que vocês acham que ele deve fazer? Vocês acham que ele deve arrumar confusão ou ele deve tentar ser mais diplomata? Ficar quietinho no cantinho dele, né, professora? Pois é, né? Ele tem que tentar ter mais diplomacia para resolver as coisas, porque senão, gente, a gente está lascado. Aí tem a Argentina. Na Argentina, gente, outro problema, porque o Bolsonaro, ele tem uma ideologia política. E o presidente atual da Argentina, ele tem uma outra ideologia, né? Ele é de esquerda. E o Bolsonaro não se bica muito com gente de esquerda. A Argentina é o nosso terceiro país de economia aí que compra da gente. É uma boa Bolsonaro discutir se o cara é de direita, de esquerda, de centro? Não. E o que ele faz? Ele alfineta, ele espeta, ele não vai quando tem a posse desse presidente, ele não vai, ele manda alguém, né, um secretário, dizendo eu sou muito mais do que você para ir na sua posse. Então, assim, é um trolha, gente. Assim, não tem
emoção, sabe? Quando você vende para o mundo, você tem que dançar conforme a música, tá? Se a música é de esquerda, você vai dançar de acordo com a esquerda. Você não precisa aceitar tudo, você não precisa falar amém para tudo, mas você também não precisa ficar criando caso, tá? E falta inteligência, falta um pouco aí de... Enfim. Aí a gente tem os Países Baixos, né? Holanda e a Alemanha aí, que são os nossos principais parceiros econômicos, tá? Países de quem a gente mais importou, de quem a gente mais comprou. Então, a gente compra muita coisa dos Estados Unidos, muita coisa da China, muita coisa da Alemanha, muita coisa da Argentina, muita coisa da Coreia do Sul. Esses são os nossos principais parceiros, tá? Balança comercial consiste na diferença entre as importações e as exportações de um país. Quando um país apresentou balança comercial positiva em determinado ano, ele exportou mais do que importou. Por sua vez, a balança comercial é negativa se ele importou mais do que exportou. Essa denominação comum é que apresenta superávit quando ela foi positiva e déficit quando ela foi negativa. Então, se eu vendi mais, superávit. Se eu comprei mais, se eu importei mais, déficit. Isso está claro para vocês? Tranquilo? Sim. Sim. Então, ó, o Brasil, se vocês olharem no histórico, a maior parte das vezes, a gente vai apresentar aqui um número de exportações maior, tá? A gente vai importar menos. Esse importar menos significam várias coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, pode ser que eu não tenha dinheiro para comprar, as minhas empresas não estão comprando máquinas para produzir mais aqui, eu não estou comprando tecnologia para desenvolver mais o meu processo fabril. Então, a gente precisa observar várias coisas, tá? Tem gente que só vende a seguinte propaganda: político adora fazer isso. O Brasil apresentou superávit, a gente está vendendo muito. Só que vende muito, mas vende por preço barato. É igual você ter uma loja de bijuteria que você paga, sei lá, 20 mil reais de aluguel e as bijuterias que você vende, elas são de um preço de 5 reais. Você tem que vender muita bijuteria para você conseguir pagar o aluguel e você tem menos lucro, tá? Então, eu não sei se eu me fiz clara nessa analogia, mas é dizendo que a gente vende muito, mas infelizmente vende muito produto com baixo valor agregado. Se fizéssemos um investimento industrial no Brasil, se colocássemos aqui mais máquinas, mais energia, mais infraestrutura para a gente produzir mais, nós teríamos uma menor dependência econômica de outros países comprarem da gente, né? Porque a gente ia vender o produto industrializado, o produto manufaturado, então a gente ia lucrar muito mais. Mas, infelizmente, não há muito esse investimento, embora tenhamos indústrias que produzem tecnologia, tenhamos indústrias que produzem automóveis, enfim, temos tudo isso, mas a maioria dessas empresas são empresas multinacionais, não nacionais, e a maior parte dos recursos financeiros não ficam aqui, e sim vão lá para o país de origem. Até aqui, gente, muita informação, mas está dando para vocês entenderem? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá confuso? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, tá bom. Então, o que eu quero de vocês, tá? Vocês vão fazer a página 45. Vão observar os mapas aí que mostram os fluxos de exportação do Brasil. Então, vocês vão fazer aqui a página 45. Vão observar aqui, ó, os fluxos, né? Então, quanto mais gordinha for a setinha, maior é o volume, né? Tanto financeiro quanto de mercadorias que a gente exporta e vice-versa, tá? Então, a gente está falando de exportação e de importação. Lembrem-se que exportar é vender e importar é comprar. E aí eu vou pedir para que vocês façam também os exercícios da página 47. Combinado? Sim. Então tá. Então são essas as atividades dos senhores para a aula de amanhã. Vocês já receberam um calendário de prova, alguma coisa assim? Ainda não, né? Não. Tá. Então, gente, é isso. Eu paro por aqui.
E a gente se encontra, então, na nossa aula de amanhã, beleza? Beleza. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã. Tchau, professora. Um beijo. A gente vem e para. Agora eu era herói e o meu cavalo sai.